Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Real Capital. Essa semana a gente viu a primeira queda do ouro, né? Em bastante tempo teve essa queda importante aqui dos 3.500 até abaixo dos 3.300 dólares. Só que a gente viu que a prata conseguiu fazer o movimento inverso. Então, mesmo enquanto o ouro caía aqui, a prata começou a subir e ela fez um movimento bem importante, principalmente na quarta-feira, que deu essa subida forte aqui enquanto o ouro caía, e ela está conseguindo se manter ainda acima desses 33 dólares. Para todo mundo que assiste esse canal, imagino que goste bastante de prata, e eu queria explicar nesse vídeo alguns motivos que a gente está olhando e fica pensando, poxa, o ouro já subiu tanto, a prata não subiu, por que que a gente precisa ficar tranquilo? Porque isso sempre acontece e não vai ser diferente dessa vez, que a prata faz a movimentação dela depois do movimento do ouro. Então, primeiro o ouro sobe, depois que o ouro já subiu, todo mundo começa a olhar, poxa, será que já não subiu muito? Não sei se vale a pena comprar. Aí eles olham para a prata, ela ainda está um pouco mais baixa, e eles veem, pô, mas se o ouro subiu desse jeito, talvez a prata também suba. E aí, quando todo mundo começa a vir do ouro para a prata, ela sobe demais, exatamente porque o mercado da prata é muito menor do que o mercado de ouro. Então, se 10% das pessoas que compraram ouro ao longo de toda essa alta que foi vindo aqui nas últimas 2, 3 semanas, principalmente ali depois do fundo do dia da liberação do Trump, o movimento na prata teria que ser muito maior, porque o mercado é 10 vezes menor, então se entrar 10%, teria uma alta aí muito absurdo, seria 10 vezes maior do que a alta do ouro, exatamente porque o mercado é muito pequeno. Então a gente pode ver a prata conseguindo recuperar e subindo bastante nos próximos dias. Eu quero entrar em alguns detalhes que são um pouquinho mais complexos, mas que eu acho importante explicar para a gente entender esses fluxos, né? Por que que o preço da prata sobe, cai e fica tipo uma coisa meio bagunçada, ninguém entende direito o que que está acontecendo. Então, se a gente abrir esse gráfico aqui, que é o contrato futuro de prata, a gente consegue ver que quando teve essa queda absurda aqui, depois do dia lá, toda aquela história das tarifas, que o Trump veio lá com o cartaz, todo mundo deve ter visto. A prata deu essa queda absurda, que foi uma das maiores quedas da história da prata, e isso aqui nada mais é do que manipulação, 21% em menos de 3 dias, chega a ser ridículo. Tão ridículo que depois que fez esse fundo, ela começou a subir bem forte aqui. Como a gente pode ver, já teve 22% de alta lá do fundo, que bateu no dia 7 de abril. Então a gente vê que ela vem subindo e ela conseguiu recuperar todas as médias. Ela estava abaixo da média de 200 dias, aqui o amarelo, né? Ficou 4, 5 dias abaixo dessa média de 200 dias. Depois ela conseguiu, nesse dia 11, sexta-feira de abril, ele conseguiu ir para quase em cima da média de 100 dias. E aí, na semana seguinte, que foi a semana do dia 14 de abril, ele conseguiu já ficar acima dessa média de 100 dias. E já nessa semana agora passada, ela conseguiu recuperar a média de 50 dias, principalmente nesse dia que teve esse movimento bem importante, que foi exatamente quando o ouro caiu e a prata subiu. Ela conseguiu se recuperar, até se a gente for ver aqui nesse gráfico, que a gente bota o preço do ouro em relação ao preço da prata, a gente consegue comparar exatamente o movimento de um metal em relação ao outro, que é muito importante a gente acompanhar, porque essa relação aqui, ela não depende do dólar. Então, se a gente botar aqui um gráfico, por exemplo, em que cada barra é um ano, aqui não tem tanto tempo, né? Mas a gente poderia voltar isso aqui milênios, literalmente milênios, olhando para essa relação de preço entre o ouro e a prata. Mas se a gente olhar num gráfico diário, dá para ver que é muito absurdo o preço que está agora em relação ao histórico, tá? A gente está em 100 para 1 aqui no preço do ouro em relação à prata. Então, o ouro vale 100 vezes mais do que a prata. E normalmente esse valor aqui, se pegar a história dos últimos 40, 50 anos, ele ficava na faixa de uns 60, mais ou menos, do ouro em relação à prata. E a única vez em que a gente teve acima de 100 para 1, que é onde a gente está agora, foi exatamente aqui, quando estourou tudo lá em 2020. E ficou aqui algumas semanas, né, uns 2, 3 meses, de março de 2020 até maio de 2020. É só nesse período em que o ouro teve mais do que 100 vezes acima da prata. E a última vez, que foi exatamente quando aconteceu isso, logo depois, o ouro despencou em relação à prata. Ele caiu pela metade do valor. Então, se alguém chegou aqui nesse ponto, fundo aqui do Covid, que eles pegaram a 125, trocaram todo o ouro deles por prata, e aí esperaram um ano, aqui em 2021, eles teriam o dobro de ouro. Então, se o cara tinha uma onça de ouro aqui, ele trocou por 125 onças de prata, aí chegou aqui embaixo, ele trocou essas 125 onças, agora ele tem 2 onças de ouro. Então, exatamente nessa relação entre ouro e a prata, a gente consegue decidir se vale mais a pena investir em ouro ou investir em prata. E no momento, a gente está no maior valor, fora esse pico aqui de 2020.
é o maior valor do ouro em relação à prata. Isso significa que a prata está muito desvalorizada em relação ao ouro. E eu acredito que isso possa acabar atrapalhando um pouco exatamente o movimento do ouro. Ele subiu demais, né? Se a gente olhar aqui um gráfico um pouquinho mais longo, a gente consegue ver que o ouro foi absurdo esse movimento, muito absurdo. Eu até fiz alguns outros vídeos lá no meu canal, teve os reais semanais aqui, que eu expliquei todos esses movimentos. E a gente viu exatamente depois dessa queda aqui do dia da liberação, o ouro simplesmente disparou. Isso aqui é um movimento absurdo para o ouro, que normalmente não tem tanta volatilidade, subir quase 19% em menos de um mês, né? Em 15 dias de alta no ouro. Então eu acho bem possível que o ouro comece a dar uma segurada. Não que ele necessariamente vá cair, ele até pode cair aqui talvez para a faixa dos 3.000, cair uns 10%, e ainda estaria muito forte, né? O ouro continuando acima de 3.000. Se a gente olhar, pô, ano passado, se me dissessem que em abril de 2025 ia estar 3.300 dólares e as pessoas iam estar com medo porque estava caindo, eu ia ficar, poxa, mas quanto que subiu antes, né? Para estar todo mundo desesperado com ouro em 3.300. Então isso aqui é uma correção normal, exatamente porque o movimento foi muito grande. E se o ouro começar a dar uma aliviada, seja ficando de lado aqui, seja caindo um pouquinho, isso pode ajudar a prata. Normalmente a gente olha e pensa, não, o ouro, se ele cair, a prata vai ter que cair também. Mas não é bem assim. Não é bem assim na história. Em alguns momentos, sim, a maior parte do tempo, sim. Mas existem pontos de inflexão, exatamente nos extremos, em que isso pode não acontecer. Exatamente porque as pessoas compraram ouro e não compraram prata. E a gente consegue ver, inclusive, os passos, né? Ver todas as provas do crime, de por que aconteceu exatamente esse movimento em que o ouro conseguiu subir tanto e a prata não. A gente olhando aqui, eu não vou me aprofundar demais nesse relatório dessa semana para esse vídeo não ficar tão comprido, mas a gente olhando aqui nesse relatório que eu já mostrei em alguns outros vídeos, que é o relatório oficial lá da Comex, todos os dados aqui são da própria Comex, a gente consegue ver que nessa última semana que a gente consegue ver no relatório, os swap dealers, são os bancos, eles aumentaram o número de shorts e diminuíram o número de longs. Então o que significa? Os bancos, eles apostaram contra a prata. Só que no ouro foi o contrário. Eles diminuíram os shorts e aumentaram os longs. Então os bancos estavam comprando ouro e vendendo prata. Só que esse relatório aqui é só até o dia 22 de abril. Se a gente abrir aqui no gráfico e olhar, né, exatamente quanto é que foi esse dia, a gente consegue ver que 22 de abril era aqui, terça-feira, 22 de abril, e aí aqui virou quarta-feira a partir desse ponto aqui embaixo. Então, exatamente quando virou o relatório, que a gente não tem os dados agora, vai ter só na semana que vem, na sexta-feira, foi exatamente quando virou, na quarta-feira de manhã, que houve esse movimento aqui absurdo, em que o ouro começou a cair e a prata começou a subir. Então, na semana que vem, na sexta-feira, eu vou com certeza olhar esse relatório e eu acredito que vai estar o inverso. Os bancos vão começar a vender ouro e vão começar a comprar prata. E por que eles fazem esses movimentos, né? Compra um, vende outro para ficar se fusarca, né? É uma zona que eles fazem e a gente precisa tentar entender. Eu gosto muito de ver o que está acontecendo por trás, porque exatamente quando a gente está lidando com um mercado tão manipulado quanto o mercado de ouro e prata, se a gente quer fazer trade, quer fazer operações, tem que olhar para a parte que não está no gráfico, que é exatamente todos esses dados de posição, dados de vencimentos, de opções. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que olhar é o vencimento de contrato. Se a gente colocar aqui no TradingView, seja o contrato futuro de prata, que é o SI1, ponto de exclamação, ou o de ouro, que é o GC1, ponto de exclamação, a gente vai conseguir ver aqui embaixo, vocês conseguem ver com certeza, tem uma marquinha. Sempre que tem a virada de contrato, tem essa marca aqui embaixo. Essa virada de contrato diz aqui, terça, 29 de abril de 2025, do contrato de maio para o contrato de julho. Então, o que acontece? No dia 29, e isso não é no final do dia, tá? É no início do dia. E esse início, na verdade, é na segunda-feira de noite, quando abre o mercado, que aqui no Brasil é às 7 horas da noite que abre o mercado. Na segunda de noite, já vai ser o dia de terça. Então, a gente só tem mais o dia de segunda, em que o contrato de maio vai ser o contrato à frente. O contrato à frente é o contrato que tem mais liquidez. E quem não fechar o contrato que está em maio até o final do dia 29, eles, quem tiver vendido, vão ter que entregar. Quem tiver comprado vai receber. Então, a gente tem segunda-feira, né? Amanhã, eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo de noite. Amanhã, segunda-feira, dia 28 de abril, vai ser um dia muito importante, porque todo mundo que está aqui nesse contrato de maio, que a gente consegue ver essa posição de 27.500 contratos, todo mundo que tem vendido esses 27.500 contratos, cada um deles é 5.000 onças. Então a gente tem 137 milhões de onças ainda em aberto.
Se a gente multiplicar pelo preço da prata, a gente vê que são 4,5 bilhões de dólares que ainda tem em aberto aqui nesse contrato de maio. E é muito importante a gente ver, porque isso aqui está muito estranho. Esses menos 6.600 normalmente seria muito mais, porque esses dados aqui são de sexta-feira e eles só têm mais um dia. Então, digamos que eles consigam fechar de novo 6.600, a gente teria os 27.500 menos os 6.600 contratos. Ainda sobraria mais de 20 mil. O recorde é 17 ou 18 mil. Então, se eles não conseguirem fechar muito na segunda-feira, eles vão ter talvez o recorde de entregas, talvez 100 milhões de onças, alguma coisa assim. Mas mesmo se conseguirem fechar bastante e acabar sendo 80, 70 milhões de onças, ainda é muita prata. E o contrato de maio da prata é muito importante. O contrato de ouro não é o contrato de maio, é o contrato de junho. Se a gente olhar aqui o contrato de maio do ouro, tem só 7.800 contratos. O contrato grande é o de junho, tem 325 mil. Então, quando chega no final do mês anterior ao contrato, que no caso agora é o de maio, o que importa é a prata e não o ouro. O ouro vai ser no final de maio. E essa pressão de todo mundo que vendeu esse monte de contrato ter que recomprar eles para poder não ter que entregar a prata, né? Porque se eles não recomprarem os contratos, eles ficam devendo prata, eles vão ter que achar metal para conseguir entregar lá na Comex. Então, toda essa gente que vendeu esses contratos, eles vão começar a querer comprar isso aqui na segunda-feira e talvez até na terça-feira, mesmo com pouca liquidez, eles vão tentar comprar e isso pode fazer o preço subir muito forte. Se a gente olhar o preço da prata exatamente quando teve a mesma coisa no ano passado, a gente pode ver que foi muito parecido. Teve um topo aqui no início, para metade de abril, a gente teve um topo da prata, ela caiu aqui bem forte até, caiu 12%, até o dia 2 de maio, e a partir do dia 2 de maio, que teve aqui a virada de contrato, a gente consegue ver aqui embaixo, ó, 29 de abril, teve a virada de contrato, e a partir disso, logo depois, deu mais uma queda, bem rapidinha, e aí veio essa alta absurda, de 25% em menos de 20 dias. Do dia 2 de maio até o dia 20 de maio, subiu 24,75% o preço da prata. E eu acredito que esteja acontecendo algo muito parecido com isso, exatamente agora. E eu estou bem posicionado para conseguir, né, surfar essa onda. Quem quiser comprar a prata física, recomendo comprar logo, depois o preço pode estar mais caro, principalmente aqui no Brasil. Se tiver algum problema, o dólar voltar a subir, vai atrapalhar o preço da prata. Obviamente, já se inscrevam aqui no canal, né? Deem um like, comentem aí. Se quiserem fazer alguma pergunta, deixem aí nos comentários que a gente vai responder, ou eu, o Avelino, enfim. E usem os links aqui da descrição se quiserem comprar metais com os cupons aí da Real. E aí, para terminar, mais um tema que a gente consegue ver o quão importantes são os minérios, né? Os metais, todos os metais de terra rara, cobre, ouro, urânio, eles são muito importantes para a segurança nacional dos países. Como a gente pode ver que teve uma ordem executiva que o Trump assinou agora essa semana, em que ele disse que eu não vou ler tudo para não ficar tão maçante, mas eu peguei toda a ordem lá, mandei no Grok, pedi para ele resumir para caber aqui em uma página. Então, se quiserem ler, é só dar pause e lerem tudo que está escrito aqui. Mas basicamente, o que o Trump fez é que ele conseguiu liberar para as agências que cuidam, as agências reguladoras que ficam reclamando lá, ah, não, não pode minerar, vai estragar a terra, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eles falaram que agora eles vão ter um sistema prioritário para conseguir liberar mais rápido a mineração, exatamente porque é muito estratégico lá para o país dos Estados Unidos, eles precisam desses metais, tanto que ele queria anexar a Groenlândia, anexar o Canadá, todas essas coisas é exatamente por causa dos metais críticos, que são vários. Eles colocaram aqui basicamente alguns que são inclusos, mas existem muito mais metais que eles não vão colocar aqui porque eles são tão importantes que se eles colocarem aqui pode atrapalhar, como por exemplo a prata, que ninguém diz, ninguém fala na verdade sobre isso, mas é bem engraçado porque todos os equipamentos militares do exército, de foguetes, as baterias de foguetes, todas elas são feitas de prata. A gente precisa de prata para conseguir fazer a indústria militar, a indústria bélica. Então, o exército precisa de prata. Eles não podem deixar simplesmente, ah, não, importa a prata aí, porque se o México falar que não vai mandar prata, eles vão ter que ir lá invadir o México para conseguir pegar a prata deles. Então, a gente consegue ver que isso aqui vai ser cada vez mais comentado, cada vez mais. E eu acredito que eles vão começar a, no fundo soberano lá dos Estados Unidos, eles vão colocar minas lá dentro. Eles vão pegar terras que são do governo, vão começar a minerar lá rápido e aí eles vão vender participação do minério. Ah, não, aqui compra uma cripto de minério, é uma participação dos Estados Unidos, aí depois a gente dá o metal. Eles vão começar a fazer coisas dessas, pode parecer maluquice agora, mas vai acontecer. E só para dar uma terminada geral, para a gente dar um review do que aconteceu na semana passada, a gente teve uma semana um pouco mais tranquila
quanto a notícias, né? O Trump estava querendo demitir o Jerome Powell, estava uma zona, tudo uma bagunça. Deu uma melhorada. Ele começou a aliviar um pouco os papos. Teve o encontro lá do Trump com o Zelensky no Vaticano. Parece que estão conseguindo fazer alguma discussão ali para melhorar essa questão lá da guerra, ver se acaba logo essa guerra. Já tiveram 3 ou 4 rodadas de conversas dos Estados Unidos com os iranianos, falando sobre a questão lá nuclear. Então, isso pode estar ajudando um pouco a bolsa. Olhando aqui nesse gráfico, né, o SP500 que está aqui, a gente consegue ver que essa semana foi um pouco mais forte, deu uma recuperada e a gente está em valores mais altos do que aqui quando deu a fake news das tarifas, né? No dia 9 de abril, a gente teve aqui uma das maiores altas da história da bolsa e a gente já está um pouco acima desse valor. Eu acredito que com esses papos aí de aliviar e de ficar mais tranquilo, todo mundo começa a se empolgar. O varejo ainda está comprando muita bolsa. A gente está vendo lá os relatórios, o varejo comprando como nunca bolsa. Eles estão ainda achando, vamos comprar, isso aqui é uma maravilha. Eu acredito que vai ter mais um movimento de alta para tentar buscar essa faixa das médias aqui. A gente tem 5.800, tem média 5.760, tem média aqui de 100 e 200 dias, que são as mais importantes. Eu acredito que a gente vai tentar voltar nesse ponto, romper o topo aqui do dia 25 de março, e aí sim, se for ter uma reversão, vai ser provavelmente depois de fazer mais um movimento de alta. Então, quem estiver apostando contra a bolsa, eu não acho que seja uma boa ideia, provavelmente vai perder dinheiro. Então, é melhor ficar de lado, ficar esperando, não comprar, mas também não apostar contra, porque aqui está muito incerto, a gente está sendo movido por tweets. E uma coisa que aconteceu que foi relativamente boa, né, que ajudou um pouco a bolsa com certeza, foi exatamente que o juros de 10 anos deu uma recuada. Ele estava subindo, estava um desastre. O Trump começou a aliviar o papo das tarifas. E aí começou a dar uma diminuída aqui no juro, deu uma aliviada aqui também no juro de 30 anos. Se a gente olhar o Yen aqui, ele começou a se desvalorizar. Esse gráfico aqui é um dólar em relação ao Yen. Então, se esse gráfico sobe, o Yen está se desvalorizando em relação ao dólar. Se o Yen está se desvalorizando, é bom porque tem muito carry trade. As pessoas estão devendo em Yen e eles têm dólares. Então, se o Yen começa a se valorizar muito, eles começam a sugar muito Yen para lá. O juro do Japão começa a subir demais. Eles começam a ter problemas, tem que vender tesouro americano, começa a criar essa bola de neve bem absurda. E só para terminar aqui, o Bitcoin, eu até comentei que eu achava que ele poderia tentar dar uma subida mais forte e acho que ainda pode continuar. Ele pode tentar buscar ali uns 100 mil, 100 e alguma coisinha mil, mas fiquem muito de olho, tomem muito cuidado. Ele está mais forte do que o SP500. Eu acho que o Bitcoin seja um investimento melhor do que o SP500 agora, mas não necessariamente porque o Bitcoin é uma maravilha, mas sim porque o SP500 acredito que vai ser pior ainda. O Bitcoin está até segurando relativamente bem, me impressionei, eu achei que ia cair um pouco mais, mas ele está bem forte. As pessoas estão vendo como uma maneira de se proteger de toda essa maluquice que está agora, essa incerteza. Pelo menos ele é um ativo teoricamente neutro e ele está começando a se valorizar exatamente com a ideia de que talvez comecem a baixar os juros, comece a ter problemas, as pessoas vão querer fugir para algum lugar, então estão comprando o Bitcoin. Por hoje é isso, para não ficar tão longo, então se inscreva aí no canal, links na descrição e um abraço.